no aplicativo, cadê? Hã? Sim. E eu falei sempre que eu vou isso. Alguém pode tentar comigo? Hã? Isso. Alguém pode lá perguntar na secretaria, ou o Roberto, ou o Schiavone, como é que vocês acessam o grupo da sala de aula? Pode. Tá. As gurias vão ver ali, aí a gente já passa para vocês. Muito bem. Então, assim, ó. Nosso período agora tem 35 minutos, tá? Variedade histórica é olhar a língua em diferentes pontos do tempo. E o que a gente percebe? Tá? É uma variedade pouco explorada em provas. As melhores questões desses nossos vestibulares aqui foi de uma prova da PUC. Eles pegaram um texto dos anos 50, do século passado, e colocaram na prova. Tal qual. Fizeram as questões de interpretação, porque a gente lê, a gente entende, né? E aí começaram a lançar perguntas bem interessantes, assim. Né? Por exemplo, observando esse texto, as regras de acentuação da época eram as mesmas regras de hoje? Como é que a gente descobre isso? Sabendo as de hoje e olhando, por exemplo, aqui é de 1920, mas, por exemplo, pela regra de hoje, títulos e prejuízo têm acento. Se aparece título e prejuízo sem acento, é porque a regra não era a mesma. Né? Aí eles fizeram uma pergunta que, se as regras de crase eram as mesmas, como é que eu vou saber se as regras de crase eram as mesmas ou não? Eu tenho que achar num texto algum A, ou os As que aparecem no texto, para ver se algum daqueles hoje teria crase e não aparecia. Né? Então era um tipo de análise bem interessante. Tudo certinho, meninas. Variedade geográfica ou diatrópica. Fácil de perceber. Tá? Se vocês forem a Portugal, vocês comunicam em língua portuguesa. Mas que diferenças a gente percebe quando a gente ouve alguém que é de Portugal falando? Não é a mesma coisa que nós falamos. O que a gente percebe? Sotaque. Mas como é que esse sotaque aparece? A entonação das palavras. Tá? Certamente vocês já ouviram algum português falando. Vocês já observaram que eles apagam as vogais? Isso foi uma pergunta da URGS a partir de um texto, tá? Eles apagam as vogais antes da sílaba tônica. Apareceu? Mas era questão da URGS? Não. Tá. Aproveitaram a mesma discussão. Ótimo. Nós falamos portugueses. Como é que um português fala? Portugueses. Portugueses. Quase como se antes ali da sílaba tônica fossem só as consoantes. Daí que para nós ouvirmos alguém falando em português de Portugal é mais difícil do que eles nos ouvirem. Eu vi uma vez um filme em português de Portugal com legendas em português. Ainda bem. Diga. Tem vezes que até filmes nacionais e tem alguns lugares dos países que falam muito rápido. Normalmente é assim. Aí, para eles é o normal deles. Como língua é contexto, né? A gente às vezes
quando está lidando com língua estrangeira, é que a gente se dá conta disso. Mas eu tive uma experiência com língua portuguesa. Muito do que a gente entende é do contexto. Existem palavras e expressões que a gente espera por contexto. Não que a gente ouça tudo que as pessoas dizem. Quando está lidando com língua estrangeira, a gente quer tentar ouvir tudo. Mas muito é pelo contexto. Eu estava em Natal, em férias, sem carro, meu carro estava aqui. No caixa do supermercado, a moça para mim, não sei o que, ento. E eu dei uma resposta e ela ficou olhando para mim. Aí eu só alguma coisa deu errado. Aí ela repetiu e eu dei a mesma resposta. O que eu estava acostumado com que alguém de caixa do supermercado me perguntasse aqui em Porto Alegre, estacionamento? Ah, porque eles perguntam, nesse que a gente tem que pagar, né? O ticket de estacionamento. Então, eu já tinha ali, né, feito todos os procedimentos e ela ento. E eu respondia não. Eu estava sem carro. Na verdade, ela estava me perguntando se era para o vencimento. Sabe o que era para o vencimento? A pergunta dela era se era débito ou crédito. Então, eu esperava naquela situação, tá? Pagando com cartão de crédito, que alguém me perguntasse débito ou crédito. Ou se eu tinha ticket de estacionamento, daí a pessoa aqui diz só, estacionamento. O caixa do mercado pergunta, o senhor tem ticket do estacionamento? Não, na linguagem vai, estacionamento. A gente já sabe o que é. E ela falava vencimento. E eu não colocava sentido naquilo. Aí quando eu vi que, tá, pô, tem um problema de comunicação aqui, eu disse, desculpa, eu não entendi. Ela, é para o vencimento o cartão? Aí eu entendi, ela queria saber se era crédito ou débito. Então, em algum outro lugar do Brasil, as pessoas falam, aí entra essa questão que vocês disseram, que é o sotaque, tem um ritmo, tem uma entonação, e tem determinadas palavras que as pessoas usam que são diferentes, que a gente sabe o significado. Só que a gente não está acostumado a ouvir isso. Às vezes tem até uma mudança sintática. Vocês já perceberam que em alguns lugares do Nordeste eles colocam a negação depois? Tem não, posso não. Isso é uma mudança sintática. Tudo bem, a gente entende. Se vocês conversarem com português, então alguém de Portugal, provavelmente vocês vão fazer um pedido. Fala mais devagar. Quando eles falam mais devagar, a gente entende. Tem algumas palavras que a gente não usa, que eles usam. Mas a gente sabe o significado. Então, no contexto, a gente entende. Agora, se um português começa a falar rapidamente, enquanto a gente não acostumar ouvido, a gente não entende. Por isso que em filmes, às vezes, é difícil. Isso pode acontecer com um filme nacional. Aham. Aham. É. Sim. Como é a questão do ouvido. Então, na questão regional, a gente percebe diferença de entonação, pronúncia, de vocabulário, muito, tá? Aí tem aquelas listas, né, de vocabulário do Rio Grande do Sul, que a gente usa normalmente aqui. E para nós está tudo bem. Quando a gente sai daqui é que a gente dá conta de como a gente tem marcas de regionalismos. Né? Fala em lomba fora daqui. Tem algumas coisas, né? Por exemplo, mas isso é muito de Porto Alegre. Nós gostamos de cortar pedaços das palavras. As pessoas aqui andam de bici. A mãe diz para o filho ou para a filha pequenininho, né? Leva a mochi, né? A mochila. Shima. E aí é o único lugar em que a gente vai só para o prefixo, a gente não vai para a base.
que a gente vai ao super. Super, gente, é nada. Se eu disser para vocês, quando eu sair da aula, eu vou passar no super, vocês sabem onde eu vou? Só qual é o nome daquilo? Mercado? Zafari. Tem supermercado, hipermercado. Né? Aqui na quadra ao lado vai ter um supermercado no ano que vem, né? Estão construindo aqui. A gente fala super. A gente pegou o prefixo e usa como substantivo. Né? Dialeto são variedades dentro de uma língua. O dialeto seria a antessala para se transformar numa língua diferente. A gente chama de variantes dialetais. Nós temos o dialeto, que são transformações regionais, e nós temos os falares. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul não tem dialeto diferente. Mas todo mundo no Rio Grande do Sul fala igual? Não. Nós temos vários falares. Não vou pedir para ninguém falar, tá? Mas alguém veio de alguma cidade do interior para Porto Alegre nessa turma? De qual cidade? Ah, tu está pertinho aqui, né? Não tem tanta diferença. Tu notaste alguma diferença? Não tem, né? Agora, por exemplo, quem vem de algum lugar da Serra, de colonização italiana, de colonização alemã, ou se vem lá mais da região da fronteira, tem pessoas que chegam a Porto Alegre, principalmente da idade de vocês, e se sentem constrangidos para falar, porque na primeira palavra, de onde tu é? Aí, pá, fica uma marca, assim. E a pessoa se sente como se estivesse falando errado. Óbvio que não é errado. É uma maneira diferente. Aí vem as propostas de redação falando em preconceito linguístico, que pode pegar essa questão regional e pode pegar a questão social. Uma das marcas claras, tem algumas regiões que as pessoas pronunciam leite, tomate. Aqui em Porto Alegre a gente toma leite. Onde é que está esse CH na palavra leite? Esse T com H, tomate. Diga. Pode falar. O falar é uma variação menor. O dialeto é uma variação maior. Tá? Não, é diferente. Catalão, espanhol, português, francês são línguas diferentes. A língua é quando o sistema realmente já se modificou bastante, tá? Claro que essas línguas, a gente encontra uma base porque elas vêm todas do latim. Latim não existe mais. Se transformou em português, espanhol, catalão, provençal, francês, italiano. São línguas diferentes. É quando a gente já percebe modificações significativas que já não tem mais a mesma base de regras. O dialeto é um pouquinho antes de virar uma língua diferente. Está se modificando a tal ponto que está ali, ó, mais um pouco e não é mais a mesma língua. Se faz essa discussão sobre em Portugal e no Brasil se fala a mesma língua, alguns autores querem defender que existe uma língua brasileira. A maioria não concorda, a base ainda é a mesma. Há diferenças. Então, a gente pode dizer que em Portugal é um dialeto, no Brasil é outro. Eles falam que no Brasil tem variantes dialetais. Ok. Particularmente, acho um pouco de exagero. A gente tem falares diferentes no Brasil. Mas se alguém, num texto, falar Brasil, entendam que são essas marcas regionais. Tá? Alguns aqui que a gente identifica bem. Tá? Se eu colocar um texto ou um áudio com aquele falar do interior de São Paulo, aquele caipira, que fez esse R, né?
horta, a gente identifica. Já apareceu na prova do Enem. Tinha lá uma tirinha do Chico Bento, aquele personagem do Maurício de Souza, né, e ele representa essa região aqui, né, que pega ali o interior de Minas, de Goiás, do Mato Grosso, parte do Paraná. Aqui, assim, eu não tenho nenhum contato com essa variante da Serra Amazônica, mas se identifica nessa parte mais ao norte, né, uma forma diferente, é uma das variantes da língua portuguesa no Brasil. Ó, variante carioca. Algum carioca aqui presente? Ele... Você veste do Rio? Não? Ah, tá. Em uma frase eu já vi que tu não tem sotaque carioca. Não. Geralmente em alguma turma tem alguém de outro estado, né? E aí, assim, alguém que é do Rio. Faz uma frase e vocês já sabem. Ou por vocabulário, ou pela pronúncia, né, de algumas palavras. A gente já percebe, né? Tem, eu coloquei para vocês ao final aqui, é uma tarefa que eu recomendo, tá? Eu não sei quanto tempo, faz bastante tempo já, mais de 10 anos, foi publicado um Atlas Linguístico Brasileiro. É um estudo coordenado por umas professoras da Universidade Federal da Bahia. Gente, imagina o trabalho, o tempo que levaram a fazer isso. Nesse Atlas tem o registro de todas as formas de falar no Brasil inteiro. Um super trabalho, uma super equipe. Mas aí, como é que vocês podem ter acesso a isso? Ah, vou ter que ler Atlas Linguístico? Não. A Globo News e o Jornal Hoje, na época que foi lançado o Atlas, fizeram uma série de reportagens. Eu coloquei o link para vocês ao final. Melhor maneira de estudar variedade regional. Porque eles escolheram, claro, não foram a todos os lugares, escolheram alguns lugares e entrevistaram pessoas. Muitas vezes, linguistas, estudiosos da língua daquele lugar. Tá? Bom, só na entrevista a gente já sabe, a gente já vê ali como é que a pessoa daquela região se expressa. Mas o que é legal que eles pegaram do Atlas Linguístico, está na reportagem, é a explicação por que se fala daquela maneira. Então, por exemplo, esse chiado carioca, festa, tá? Isso é influência da corte portuguesa, que, por sua vez, valorizava muito a nobreza francesa. Os portugueses da época, então, assim, ó, França, grande referência, né? Cultural, econômica. A corte portuguesa tentava imitar a fala francesa. Esse chiado carioca vem daí. Claro, a corte ficou ali no Rio, né? Depois tem uma outra parte que mostra, todos vocês já estudaram os bandeirantes, né? O papel dos bandeirantes nessa interiorização do Brasil. Gente, os bandeirantes, não dá nem para dizer que eles falavam português, eles falavam alguma coisa. Porque, em geral, o nível de formação, de instrução deles era nada. Mas eles levaram a língua portuguesa, que eles falavam, interior adentro. E aí dá para ver no mapa essa marca de onde eu pronunciei esse OR. A gente vê bem o espaço dos bandeirantes. Depois vocês vão olhar tudo, eu não vou contar todo, porque são vários, várias explicações. Por exemplo, os mineiros. Vocês já observaram que é comum em mineiros juntar palavras? E eles usam também o diminutivo, que não é o diminutivo normal, não é um pedacinho. Me dá um pedacinho. Pedacinho. Juntar palavras, eles conseguem fazer em uma palavra uma frase inteira. Olha para você ver. Olha para você ver.
Olha para você ver. Ou então tem umas perguntas que são ótimas. Eu adotaria isso no Brasil inteiro. Oncotô. Onde que eu estou? Oncotô. Gente, é fácil, uma palavra tudo. Dom Covim. De onde que eu vim? Explicação. Na época da Inconfidência, é uma hipótese, tá? Para os portugueses não entenderem o que os inconfidentes falavam, eles começaram a juntar as partes das palavras. Então, criou-se ali uma forma de expressão em língua portuguesa, que tem marcas até hoje, que era uma forma de quase um código, né? Para os portugueses não entenderem. Diga. Claramente da região que essa hora meio assim. Sim. Claro. Só nos dizer a hora, a gente já entrega de onde a gente vem. Quando vocês estão fora do Rio Grande do Sul, vocês se dão conta das expressões regionais que vocês usam? O tu que eu uso normalmente, fora daqui, parece quase uma agressão. Né? Aí eu me dou conta como eu uso bar. Aí eu até começo a me policiar, tipo assim, né? Se estou no Rio, eu começo a diminuir o uso de bar, porque o bar, dito aqui, tá tudo bem. Dito fora daqui, assim, ó, faz um silêncio no ambiente, né? Bar, se a gente estende o bar, então fica na testa de onde a gente é, né? Mas isso, gente, a gente olha sem nenhum preconceito, tá? São formas diferentes. Opa, perdão aqui. Tá a forma mineira e a forma sulista. Mas no sul não é tudo igual. É a mesma coisa quando a gente diz assim, fala nordestina. Fala nordestina, baiano fala igual pernambucano? Não. Isso é preconceito nosso. Né? Paraná, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul falam da mesma maneira? Nós vamos dizer, óbvio que não. Capaz. Para o resto do Brasil, é o pessoal lá do Sul, né? É que nós reconhecemos... Não é, não é. Sim, assim como a gente acha que o nordestino fala tudo igual. Quando a gente desconhece, a gente generaliza. Tá? Agora, faz um teste comigo e coloca um alagoano, um baiano, um pernambucano. Será que eu descubro a diferença? Talvez não. Agora, coloca isso para um baiano, ele vai dizer, esse aqui não é baiano. Tá? Português é a língua oficial nestes países aqui, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe de Timor-Leste. São os países que assinaram um acordo buscando a unificação da língua portuguesa. Até que a colega perguntou sobre as mudanças, tá? O acordo ortográfico foi uma busca de aproximar a forma de escrever a língua portuguesa. Porque vocês já notaram que sempre aparece português de Portugal, até nas legendas, quando a gente escolhe português do Brasil. Com o acordo, a forma de escrever ficou mais parecida. O que o acordo não resolve? E não tem como resolver? Vocabulário. Não tem como. Tá? Por isso que tem uma certa polêmica esse tipo de acordo, mas agora está valendo, né? Variação sociocultural ou diastrática. Aqui depende se a pessoa tem escolarização ou não. Mesmo vocês que têm o mesmo nível de escolarização, a gente consegue perceber diferenças culturais conforme o interesse de vocês. Alguém que tenha interesse em jogos tem um perfil de vocabulário que outra pessoa que não joga não tem. E, de novo, não tem juízo de valor, é só uma questão de
Interesse cultural. Alguém que tem interesse em esporte ou pratica algum esporte, alguém que é surfista, bloquearam a matrícula dos surfistas na turma, não tem ninguém que surfa. Sempre tem alguém que identifica. Ah, esse cabelo é de surfista. Ops. Ele não se manifestou e todo mundo se manifestou. Tá? Tu pratica surf? Não tem uma série de expressões que quem pratica surf usa e que as outras pessoas não conhecem? Isso é identidade. Por um interesse por um esporte, né? A pessoa desenvolve. Se nós observarmos alguém aqui que goste mais de ler do que as outras pessoas do seu grupo, vai ter um nível de expressão diferente. Tá? E é assim, o grupo a que a gente pertence, o interesse cultural que a gente tem, tudo isso vai formando a nossa bagagem linguística. A profissão, as tribos a que pertence, a idade, gênero, religião, tudo isso vai interferir. Pessoas que seguem uma determinada religião sabem nome de algumas cerimônias, de alguns feriados, né, que outras pessoas não conhecem. A língua acaba sendo quase como uma digital. Né? Porque várias questões vão interferir na maneira como a gente usa. Depende de que grupo de amigos você está falando. Por exemplo, se nos seus amigos tem um que é um do funk. Não, mas, por exemplo, se a gente usa uma palavra para nós, esse teu grupo tem uma variação linguística. Isso é muito comum acontecer. Um grupo de amigos cria uma gíria. Isso passa a ser identidade daquele grupo. Conta como variação. Daqui a pouco essa gíria é tão boa que eu não sou do teu grupo de amigos. Eu ouço a gíria e gosto e passo a usar. Alguém ouve e gosta, e quando vê, essa gíria se popularizou. Não é mais só daquele grupo, porque ela funcionou como? Há uns mais de 8 anos, eu estava no corredor do colégio e estávamos os guris do terceiro ano conversando e um chegou e disse assim, tá, então vamos fazer uma resenha na casa do fulano. Eu ouvi, eu conheço essa gente, eles não vão escrever texto nenhum no final de semana. Nada contra, mas assim, não estariam combinando produzir um texto de crítica a um livro, a um filme, mas eu não me faço... Eu disse, não, tem algo aí que eu não sei, né? Aí eu parei, eu disse, por isso, o que vocês vão fazer? Aí eles começaram a rir, porque quando descobre que um professor não sabe alguma coisa, ainda mais professor de português, né? Não sei, não tinha ideia que era resenha. Eles começaram a rir, aí eles me explicaram que era resenha. Na época, essa gíria resenha estava começando a se popularizar. Né? Hoje, muito mais gente usa. Né? Antes, para mim, resenha tinha um significado. Texto crítico sobre um filme, sobre uma peça, sobre... E a resenha era um encontro que iam fazer. Então, ali, em algum momento, se ressignificou a palavra resenha. Não acho que tenha começado aqui no Rio Grande do Sul, mas se espalhou por todo o Brasil. E está tudo bem. Né? Ó, gírias, tá? É uma parte criativa da língua. E ela tem muito a ver com a questão de identidade. Vocês querem ver uma gíria perder sentido para um grupo de jovens? Quando os mais velhos começam a usar. Porque daí ela perde o caráter de identidade do grupo. É mais ou menos como rede social. O dia que as tias de vocês não pegaram isso, vocês já estão mais adiante, mas houve uma época que a gurizada adorava o Facebook. Vocês não pegaram isso, né? Quando as tias, os pais, as mães descobriram o Facebook, a gurizada saiu do Facebook. Eu tenho Facebook hoje. Tá? Mantenho. Raramente algum aluno posta alguma coisa lá. É tudo pessoal assim, ó, da minha idade ou mais.
eu tô com 60 anos, tá? Então, assim, ó, Facebook já é quase rede social da terceira idade. Migraram para o Instagram. Quando o Instagram, as tias chegaram ao Instagram, para onde foram? Para o TikTok. Tá, certamente tem alguma rede social que vocês usam que eu não sei, tá? Porque vocês também preservam um pouco. Hã? Ó, viu? Vai ter que me explicar isso depois, tá? Vocês entendem que tem algumas redes sociais que quando o pessoal mais velho chega, perde a graça? Sim, porque daí fica alguém lá me stalkeando. Eu não quero que a minha mãe fique vendo que eu estou postando ou não sei o quê. Tá? Mas acreditem, Facebook já foi uma rede social nova. A mesma coisa acontece com gíria. Atenção a essa palavra aqui, ó. No final da aula tem que me explicar o que é essa rede, tá? Prometo que eu não entro se for atrapalhar vocês, mas eu tenho que saber o que é. Jargão é termo técnico de profissionais. Vocês já conversaram com pessoas que trabalham na área da arquitetura ou na área da comunicação? Como adoram palavras em inglês? Pessoal do marketing, então, de cada 5 conceitos, 4,9 são em inglês. Tá? E tem umas pessoas que usam isto saindo do jargão, tá? Mas palavras em outra língua para tentar mostrar um espaço, tá? Esses tempos um cara estava falando de uma pessoa, desculpa, não pude atender, eu estava numa call com não sei quem. Tá, tudo bem, ok, tá? Porque eu não posso atrapalhar o job dele. Né? As pessoas têm job, elas fazem uma call, ok? E assim vai. Porque nós temos uma questão de quanto mais palavras em inglês eu usar, parece que mais interessante eu sou. Um serviço de teleentrega não é tão bom quanto o serviço de delivery. E aí o máximo, tá? Vocês estão aqui perto do Iguatemi. Tem muita gente que adora andar no Iguatemi porque tem 50% off, on sale. Vocês não podem ir para a Quinta Avenida, tá? Mas andam no Iguatemi como se estivessem lá, porque é tudo 50% off. Tá, agora tá um problemão porque tudo foi alagado no centro, tá? Mas uma situação normal. Passem pelas lojas populares, voluntários da Pátria, assim, vejam se lá tem 50% off. Descontão, né? Porque é a linguagem que comunica. Essa língua. Bom, o cúmulo que eu vi em Porto Alegre é um prédio ali naquela região da Praia de Belas, faz alguns anos. Tinha um banner enorme anunciando venda e aluguel. Era um prédio comercial, tudo em inglês. Até pensei, opa, será que eu acordei em Nova York e não me dei conta? Gente, olha o elitismo disto. Porque ao colocar um anúncio desses em inglês, está selecionando o público, né? Olha o ponto que a gente chega. Variação situacional, tá? Para a gente fechar aqui, ó. Essa é fácil. É a mesma pessoa em contextos diferentes. É aquele exemplo que eu dei para vocês. Fazendo a redação, vocês usam um padrão da língua portuguesa. Conversando com os amigos numa resenha do final de semana, vocês usam outro padrão da língua portuguesa. E aí, em língua, a gente não fala na questão de errado e de certo, a gente fala adequado e inadequado. Vocês usarem gírias em nenhuma dissertação, vocês são descontados, porque não é a linguagem adequada àquela forma de comunicação. Usar palavras extremamente formais no encontro com amigos, que é um encontro descontraído, vocês estão sendo inadequados, não é a linguagem esperada para ali. Tá bem? Nível culto da língua é de maior valorização, é o padrão culto, a norma culta que está nos documentos, tá? Ela é formal, sim, e ela é mais rígida, tá?
A língua culta, ela é estabelecida por regras, determinadas inclusive por leis, que vêm de padrões que vêm da Academia Brasileira de Letras, que estão nas gramáticas, e é a forma da língua que é principalmente mostrada na escola, tá? Que é a norma padrão, certo? E a linguagem coloquial é uma linguagem mais livre, mais solta. Agora, cuidem com o seguinte, se disserem para vocês que a linguagem coloquial não tem regras, isso não é verdade. Língua é um sistema, sempre tem regras. Pode ter regras mais rígidas ou menos rígidas, porque se não houvesse regras, a gente não conseguiria se entender. Ok? Então, exemplos de linguagem coloquial, ó. Só uma mentirinha, vai. Uso de aumentativo, você me deu um trabalhão. Ou, quando a gente faz aqui, ó, você viu ele, no padrão culto, seria você o viu. Para saber a linguagem coloquial, tem que conhecer a norma culta. Você me empresta teu carro, o que isso aqui é coloquial? Porque se é você, tem que ser seu. Se é teu, tem que ser tu. Tá? Né? Algumas expressões de gíria, como falou, isso é linguagem coloquial. Tá? Gíria eu já comentei com vocês. Sem preconceito com gíria, é uma forma criativa da língua. Ok? Compreender as variações linguísticas é fazer uma reflexão sobre as formas como os grupos sociais interagem, inclusive por meio da comunicação. Tá? Então, esses slides estão à disposição de vocês. Vocês conseguiram achar como? Tá. Vai aparecer a resposta e vocês vão poder acessar os slides, os exercícios da primeira aula para a semana que vem. Obrigado pela atenção e até a próxima.